Hoje nosso convidado, irmão Alan Mateus, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Gratidão em tratar desse assunto tão importante, porque a gente não pode desatrelar o dinheiro, o recurso material, as riquezas, as dádivas espirituais, as responsabilidades com os nossos semelhantes que Jesus nos ensina a ter em todos os momentos da nossa vida. A primeira pergunta, irmão Alan, vem da Gildete Antunes, ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então ela diz o seguinte: meu avô falava que a riqueza é uma prova muito grande. Isso é verdade? Como a riqueza pode atrapalhar a missão de alguém se ela proporciona tantos recursos e segurança para as pessoas? Bem interessante, Judete, seu questionamento, a religião do amor universal. E o seu avô, de certa forma, tem razão, porque a riqueza ela se torna uma provação na medida em que a pessoa age com egoísmo, com individualismo, pensando apenas em si e se esquecendo do seu semelhante. Então, não aproveitando as oportunidades de compartilhar, de ajudar aqueles que necessitam. Aí sim ela se constitui uma provação. E um retrato disso, o Divino Mestre traz em seu Santo Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 23 a 25, na passagem que tem o título O Perigo das Riquezas, e nós vamos à narrativa do evangelista Mateus. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas o Cristo de Deus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E camelo aqui o Monpaiva até explica, né, que certos intérpretes têm como uma corda grossa, não o animal em si. Então uma linha grossa que é mais difícil passar pelo buraco, pelo fundo de uma agulha. Então Jesus aqui não está fazendo a referência à riqueza em si como um fator de perdição, de não salvação, mas aqueles que confiam apenas nas riquezas, quão difícil é acessar o reino dos céus, ou seja, aqueles que colocam o material acima do espiritual. É quando você coloca o material, né, aquilo que é passageiro, aquilo que é episódico, acima daquilo que é eterno, realmente corre-se o risco de você se envolver, né, da pessoa se envolver com egoísmos, se esquecer de ajudar o seu semelhante, de olhar para os desafios alheios. Aí sim se torna uma provação, porque a pessoa vai perdendo as oportunidades de fazer o bem, vai se distraindo, se iludindo com as questões materiais, e aí a própria consciência vai gerar em si um débito, uma cobrança que essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai ter que arcar. Agora, se ela aproveita, se ela tem condições materiais e ela aproveita essas condições para, acima de tudo, gerar riqueza espiritual nos corações e, por conseguinte, material também, se ela é solidária, ecumenicamente falando, se ela age com legítima caridade completa, material e espiritual, visando compartilhar, visando ajudar os seus irmãos em humanidade, aí ela administra esses bens, essa posse material, mediante a fórmula urgentíssima, no dizer do saudoso irmão Alziro Zarur, e fórmula urgentíssima econômica do Cristo, no dizer do irmão Paiva Neto, presidente pregador da religião divina. É quando Jesus, em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, ele nos ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então, primeiro o reino de Deus, que há dentro de cada um. Os valores espirituais têm prioridade, e depois os materiais. Aí você vai saber administrar os materiais com essa construção, com essa edificação espiritual dos valores divinos dentro de cada um de nós. Aí a riqueza não se torna mais uma aprovação, mas motivo de felicidade, de alegria completa, de solidariedade, de não egoísmo, mas de formas ainda maiores de nos ajudarmos em humanidade. E o irmão Paiva, ele vai trazer algo muito importante que a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, publica aqui no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Esmirna. Nós vamos destacar os escritos do presidente pregador da religião do terceiro milênio a partir da página 200 dessa publicação, dentro do título Muito Além do Mercado, onde ele então nos ensina a vivermos essas dádivas divinas espirituais em primeiro lugar. Ele nos ensina: precisamos reeducar nossa relação com as riquezas materiais a partir da perspectiva prioritária do Espírito Eterno, que todos somos em essência e constituição.
a fim de que não sejamos reféns delas. Não podemos permitir que essa turva concepção de ganância desmedida e inconsequente conduza nossos destinos sob uma cegueira espiritual e moral, percorrendo atabalhoados uma rota de colisão irreversível, a exemplo da corrupção. Saber usar com discernimento espiritual os recursos ou talentos que Deus nos concede é possuir dentro de si os maiores tesouros da alma. Este sim que carregamos conosco pela eternidade. Tendo por base a solidariedade universal, alcançaremos as condições primordiais que garantam a sobrevivência humana em meio ao caos do pensamento materialista e excludente, responsável pelo progresso da destruição que vemos campeando por aí. A lição, pois, dos modestos irmãos de Esmirna a nós é que tenhamos consciência plena de que a verdadeira prosperidade reside em conservar nosso espírito abastecido pelas joias morais, espirituais e éticas da sabedoria divina. Essa bendita herança é ofertada sobeja e gratuitamente por Jesus, de quem recebemos a promessa de herdar todas as fortunas existentes, se cultivarmos a genuína simplicidade de coração. Abrir aspas, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Fechar aspas, Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, minha irmã, quando a gente administra as riquezas materiais, sob essa perspectiva da riqueza que é eterna, não passageira, as espirituais, a fonte de todo o amor e sabedoria divina, a riqueza humana não se torna uma provação, mas uma geratriz de felicidade, de alegria completa, a partir dos ensinamentos e exemplos do Cristo de Deus, aproveitando todas as oportunidades benditas que a gente tem aqui na Terra de avançarmos e de ajudarmos os nossos irmãos a avançarem na mesma direção do Divino Mestre. Obrigada, viu, Gildete? Gildete Antunes de Belo Horizonte, Minas Gerais, por nos dar a oportunidade também de responder a sua dúvida aqui na religião do terceiro milênio. Agora, a segunda pergunta, irmão Alan, vem de uma pessoa que preferiu não se identificar. Então, essa pessoa diz o seguinte: sofri muito desde a infância por falta de dinheiro. Cheguei a viver um período em situação de rua. Por isso, hoje dou muito valor ao que conquistei e considero o dinheiro essencial na vida. Mas queria saber o que ele representa do ponto de vista espiritual. Sim, meu irmão, obrigado, meu irmão, aqui é seu questionamento, a religião divina. O dinheiro, ele é um recurso, ele representa um recurso divino também manifesto na carne. Porque através dele a gente gera uma série de benefícios para a nossa vida, para a vida dos nossos irmãos em humanidade. Tanto que no artigo Matéria também é Espírito, no blog paivaneto.com, o irmão Paiva nos traz esse ensinamento, que matéria também tem origem espiritual. Matéria também é a criação divina, é a criação de Deus e, portanto, tem o seu aspecto sagrado. Então a gente precisa saber administrá-la sob essa consciência, sob essa responsabilidade espiritual, porque ela em si não é má. Já afirmava Mahatma Gandhi, e o presidente pregador da religião do amor universal traz essa afirmativa aqui no livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, Jesus e as 7 igrejas da Ásia, Esmirna. A gente vai justamente a essa página, onde nós temos nessa publicação a citação que o irmão Paiva traz desse conceito, desse pensamento de Gandhi. Gandhi, abrir aspas, o capital em si não é mal, fechar aspas, e nós vamos à leitura a partir da página 196 dessa publicação. Mahatma Gandhi, numa frase lapidar estampada em seu jornal Arihan, do dia 28 de julho de 1940, declarou, abre aspas, o capital em si não é mau, o uso incorreto dele é que é ruim, fechar aspas. E para bem entendermos esse conceito do sábio ativista indiano, que não pensava e agia apenas à maneira de um religioso, todavia como um bom político, necessário se faz que compreendamos, para a surpresa de alguns, que a economia é essencialmente espiritual. De fato, é no outro lado da vida que se encontra a sua verdadeira origem. Conforme registrei na entrevista publicada na Folha de São Paulo, no 2º caderno, em 7 de novembro de 1982, na sessão exterior, quando tratávamos de nossa futura presença na ONU.
Então, aí os dizeres do irmão Paiva, no jornal Folha de São Paulo. A economia tem de ser vista e vivida sob o aspecto sublime da solidariedade, que garanta a todos o acesso aos bens de produção e de consumo. A economia é a mais espiritual no sentido mais amplo das ciências ou arte. E aqui estou falando de religião com todas as letras maiúsculas, e não dos casos patológicos catalogados como se for a religião no passar da história. Já ressaltei que a falência religiosa gerou o ateísmo. Religião é algo supinamente elevado, que nada tem a ver com os conflitos produzidos pelos indivíduos. Jesus, o grande economista do planeta Terra, competentemente se vale das capacidades de Deus e assim semeia entre os seres terrestres em consonância com o merecimento de cada um os talentos divinos. Então olha que importante, minha irmã, a gente analisar tanto o dinheiro, o capital humano, quanto a economia por esse aspecto divino, espiritual, que o presidente pregador da religião do terceiro milênio está nos ensinando a ter. E quando você olha sobre esse aspecto espiritual, você vai atrelar a esse espírito de religiosidade, ou seja, ao espírito de servir, de se comover com o sofrimento alheio e de valorizar antes de tudo o que o irmão Paiva está dizendo aqui ao final. Jesus se vale das capacidades de cada um e semeia entre os seres terrestres, de acordo com o merecimento de cada um, os talentos divinos. Então, claro, é importante valorizar a sua luta em termos de conquistas materiais que você obteve na sua existência, com certeza. É importante valorizar e a gente a parabeniza, o parabeniza por isso, por esse espírito de superação na sua vida. Mas acima de valorizar o que foi conquistado materialmente, a gente precisa reconhecer e valorizar aquilo que nessa trajetória de superação você conquistou espiritualmente. O Divino Mestre, em seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, na passagem Os Tesouros dos Céus, nos traz esse importante ensinamento. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o tesouro material, mais cedo ou mais tarde, vai passar. Mas aquilo que você conquistou pelo seu esforço espiritual, que dignifica a sua alma, o seu espírito, no bem e no amor, isso vai prevalecer para todo sempre. Então, reconheça isso também na sua trajetória terrena e na sua trajetória espiritual. E quem reconhece isso, aproveita, inclusive, os recursos materiais para ajudar a quem sofre, se comover com os desafios alheios. Por isso, a gente parabeniza e reconhece o esforço dos dizimistas, dos ofertantes da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que mensalmente dispõem dos seus recursos materiais, mas os da alma, em primeiro lugar, para ajudar em todas as ações que a religião divina promove para propagar os ensinamentos do Educador Celeste a todas as almas no planeta Terra e no céu da Terra. Outras informações, inclusive, para você se tornar uma colaboradora, um colaborador mensal da religião divina, entre em contato conosco, código 11 99603 1330, na Central de Relacionamento da Religião do Amor Universal. Obrigada, irmão Alain, por ter trazido aí esses esclarecimentos tão importantes. Então, hoje aqui nós tivemos a participação do irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. E você sempre pode trazer as suas dúvidas. Qual o tema que você quer também aí ter os esclarecimentos? 99831-8195 DDD 11. Ou deixe também sua dúvida aí nos comentários do vídeo, se você nos acompanha pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.